Que doenças sexualmente transmissíveis o preservativo não consegue proteger completamente? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre algumas doenças sexualmente transmissíveis que o preservativo não consegue proteger completamente. E antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, de ativar as notificações e de principalmente compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Antes de mais nada, eu não estou falando aqui que não se deve usar o preservativo. Sem sombra de dúvidas, o uso do preservativo é uma das maneiras mais eficazes e baratas da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Bom, dado o meu recado, a gente vai comentar aqui quais que são algumas doenças sexualmente transmissíveis que o preservativo não consegue proteger completamente. Por quê? Porque a gente vê que nas áreas da questão, principalmente dos comentários, das perguntas que às vezes chegam por e-mail, fica uma dúvida a respeito de quais doenças que ainda usando o preservativo o homem pode acabar adquirindo, o homem ou a mulher podem contrair certos tipos de doenças. Por quê? Porque a gente vê aqui no consultório muitos homens, que é o que a parcela da grande parte dos clientes que eu atendo, que eles usaram o preservativo e muitas vezes contraíram algum tipo de doença sexualmente transmissível. E é para tentar esclarecer esse aspecto e evitar às vezes brigas que possam acontecer às vezes entre os casais que a gente vai discutir a respeito desse assunto. O que acontece nessa situação? A grande parte das doenças sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas através do contato direto das duas regiões genitais, tanto do pênis quanto da vagina. E para que exista a transmissibilidade dessas doenças sexualmente transmissíveis, precisa geralmente existir um ponto de continuidade na pele. O que é isso? Durante a relação sexual, o atrito entre o pênis e a vagina provoca pequenas fissuras, pequenos pontos de ruptura da pele. E é por esses pontos de ruptura da pele que as doenças sexualmente transmissíveis costumam se manifestar nesses casos. O que a gente sabe é que algumas doenças, mesmo que você use o preservativo, você não consegue prevenir completamente a sua transmissão, mesmo você usando de maneira adequada o preservativo. Por quê? No momento da relação sexual, existem áreas do pênis, existem áreas do monte púbico que não ficam completamente cobertas pelo preservativo. Ou até mesmo os líquidos, os fluidos da secreção vaginal, o fluido que sai geralmente desse órgão feminino, ele pode transitar entre a camisinha e o órgão sexual, e se tiver um ponto de que esse homem esteja machucado, essa transmissão também pode acontecer. Mas sem sombra de dúvidas, essa questão do uso do preservativo, ela consegue prevenir, ou pelo menos consegue diminuir essa incidência de doenças sexualmente transmissíveis. Mas quais são as doenças então que o preservativo não consegue prevenir completamente? Então, basicamente é o HPV, tá? E o herpes genital, e até mesmo a gente pode considerar nesses casos até mesmo o molusco contagioso. Por quê? Porque essas lesões, que são lesões virais, elas vão aparecer naqueles pontos que houve o contato e que não havia o ponto de proteção do preservativo, ou seja, homens que tiveram relações sexuais, mesmo que usassem o preservativo, eles vão observar aonde o surgimento do HPV, por exemplo, que são daquelas verrugas, na parte que o preservativo não conseguiu recobrir completamente o pênis, que é na haste, que é na porção que fica inserida na barriga, fica inserida ali no pubis, que é o início do pênis. Então, nessa região que o preservativo não consegue cobrir completamente, geralmente pode surgir a questão da transmissão do HPV. Então a gente vê geralmente homens que contraem o HPV e que
não usaram o preservativo, ele tem um predomínio do surgimento dessas lesões, principalmente na glande e no freio bálano prepúcio, que é aquele corinho que fica da parte de baixo da glande, que segura o prepúcio, não deixa que ele vá muito para baixo. Então, esses homens que contraem o HPV e apresentam, não usaram o preservativo, geralmente eles vão ter essas verrugas no ponto de maior atrito, que é justamente na glande, que é na cabeça, e naquele freio bálano prepúcio. Enquanto que homens que usaram o preservativo, eles vão ter na haste, na sua porção proximal, que é o início ali do pênis, e na parte do monte púbico, que é na parte bem de baixo ali da barriga, junto ao pênis. Porque a camisinha não conseguiu proteger completamente essa região. E nesse ponto que pode ter acontecido fissuras com contato com a vagina, esse vírus pode entrar e se manifestar através dessas verrugas. E outra doença também que tem o mesmo, basicamente, o perfil de contaminação é o herpes genital, tá? Então, o herpes genital acontece em algumas partes da vagina, acontece em algumas partes do órgão sexual e, eventualmente, partes do pênis que estejam descobertas, também se aquele herpes estiver manifestado e encostar naquela parte descoberta, sem sombra de dúvidas, também pode contrair o herpes e fazer com que surjam aquele vermelhidão, aquelas feridinhas, aquelas que estouram aquelas bolhas e acabam dando esse problema. E também nós temos a questão do molusco contagioso, que também causa uma lesão bem característica de pele, que também a camisinha, o preservativo não consegue proteger completamente a sua transmissão, mesmo que utilizado de maneira correta. Então, a gente sabe que entre as outras doenças sexualmente transmissíveis, mesmo a gente não pode afirmar com 100% de certeza que o preservativo vai proteger completamente, mas sem sombra de dúvidas ele reduz consideravelmente a transmissão da sífilis, reduz consideravelmente a transmissão do HIV, reduz consideravelmente a transmissão de hepatites e reduz consideravelmente a transmissão das uretrites, que fazem com que ocorra o corrimento pela uretra, que são causadas principalmente pela clamídia e pelo gonococo. Então, essas doenças, o preservativo com certeza ele protege muito, ele vai fazer com que a incidência dessas doenças aconteça em muito menor parcela dos casos em homens que usaram esse preservativo, tá? Então, qual que é a única maneira que os pacientes sempre me perguntam, mesmo usando o preservativo, de não contrair uma doença sexualmente transmissível? A única maneira existente que vai te dar 100% de confiança é a abstinência sexual, tá? Então, mesmo essas outras doenças que comentei, você não pode afirmar com 100% de certeza que você, mesmo usando o preservativo, você não vá contraí-las. Mas, sem sombra de dúvidas, é a proteção disponível, uma proteção barata, que vai ajudar você a não contrair esse tipo de doença. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.